Fala pessoal, tá começando mais um Top News com o fechamento do mercado, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, além das entrevistas aqui com os melhores especialistas do mercado. Eu sou o Felipe Brosco, sigo aqui com você, já quero deixar aqui uma excelente tarde, porque hoje é sexta-feira, né? Débora Oliveira, uma ótima tarde para você, ela que vai fazer junto comigo aqui o fechamento do mercado. Fala, Débora. Com o cabelinho bonitinho. Sexta-feira, graças a Deus, segundo Cabral, né? Não sei porquê. Gente, uma ótima tarde para todos vocês, ótima tarde, Brosco. Vamos lá, vamos sextar aqui nesse mercado. Vamos dar uma olhada de como que a gente veio com esse Bovespa, que não está com muito tom de sextar hoje, não. Até, fomos para uma alta logo no início do dia. Conseguimos nos manter no patamar positivo, mas com a abertura lá dos Estados Unidos, depois o payroll, invertemos o sinal para queda e aí ficamos oscilando. Agora a gente segue com o Ibovespa numa queda de 0,26% aos 100.466 pontos, mas ainda mantendo a casa dos 100 mil pontos. No dólar futuro, a queda agora é de 1,02%, moeda americana cotada a 5,32 por enquanto. Nas altas e baixas, quem estiver nos acompanhando aí, aliás, pelo Profit da Nelogica, já abre o monitor de mercado para a gente entender um pouco aqui de como que a gente vem com essas altas e baixas. A Pvida segue aqui liderando as perdas, 4,52% de queda para a Pvida. CVC em seguida cai 4,14%. Aqui em relação à CVC, a gente teve, é importante falar, uma notícia de que teremos mais aumentos no preço das passagens aéreas. Já não está barato o negócio. Vai ficar um pouco mais caro. Por outro lado, a Azul sobe. Tiveram alguns números aí também divulgados pela companhia essa semana, isso refletindo positivamente um aumento de demanda. Por outro lado, a gente também tem hoje uma queda do dólar e isso acaba refletindo positivamente para o setor que tem aí as despesas dolarizadas. Então, com o dólar mais barato, acaba sendo um pouco mais positivo. Então, a Azul sobe 6,7%, a gente também tem a Gol subindo 2,77%. No setor de construção, a gente também tem algumas companhias por aqui, inclusive MRV do índice Bovespa, mas a Tenda era um papel do setor que também estava subindo bastante, depois da notícia de que o Casa Verde e Amarela vai expandir um pouco aí a margem de crédito para as pessoas, e abrindo também um pouco mais os limites, ou seja, mais pessoas poderão ter acesso ao Casa Verde e Amarela, e isso está refletindo positivamente para as companhias que aceitam aí esse benefício. Bom, Cielo também sobe 5,6%, 3R Petróleo, no setor de petróleo está subindo 2,92%. Petrobras, que tinha começado o dia em alta, permanece aqui, Petri 3 sobe 1,07 de alta para Petri 3, Petri 4, 1,12. Só Vibra Energia, que por enquanto segue no patamar negativo, 0,24% de queda. Porque a gente tem agora, deixa eu até atualizar aqui para vocês o petróleo, a gente tinha começado o dia com o petróleo em alta e nesse momento a gente permanece com alta agora de 2%, 2,3% de alta para o Brent, que está com o barril agora a $107,12. O WTI está subindo 2,27%, com o barril a $105,06. Todas as bolsas dos Estados Unidos estão subindo. Até começar o dia em queda, os índices futuros apontavam um dia de queda por lá, muito na expectativa do payroll. Mas aí, inverteram o sinal, ou seja, Dow Jones aí subindo 0,23%, S&P 500 subindo 0,21%, Nasdaq está subindo 0,29%. E aí, aqui no Brasil, a gente ainda não está conseguindo acompanhar esse otimismo das bolsas americanas, que mesmo com a geração que é aqui, viu, o Brosco, a gente às vezes fica confuso com o mercado. O payroll saiu bom, teve mais geração de emprego, mas automaticamente isso pode representar que o Fed vai apertar um pouco mais aí nas taxas de juros, vai aumentar realmente com um pouco mais de força, e isso acaba sendo negativo para o mercado. Porém, hoje eles estão recebendo muito bem a notícia, as bolsas por lá operam no positivo, e o Bovespa que está descolado, pelo menos por enquanto. É isso, daqui a pouquinho a gente atualiza como fica aí no fechamento. Tá ótimo, Débora. Vamos começar então aqui o nosso giro de notícias, falando aí da eleição de Pedro Thompson aí para ocupar o cargo de diretor-presidente da Aliar, O nome de Pedro foi definido aí em uma reunião realizada nesta quinta-feira. Carla Maciel, que ocupava interinamente aí a função, permanece como vice-presidente de finanças e diretora também de relações com investidores. A companhia informou também que pretende expandir a sua atuação na área de exames de análises clínicas e também vacinas, segmentos que a companhia ainda tem pouca atuação. Além disso, Thompson declarou que a Aliar vai investir em modelos de saúde integrada, o que significa que pretende participar também de outros elos da cadeia de saúde.
E a Sul América divulgou hoje um comunicado em resposta a uma matéria do Valor que falava que a fusão da operadora com a rede DOR é alvo de críticas por concorrentes. De acordo com o texto do jornal, grandes hospitais entraram como terceiros interessados no CAD, questionando o negócio, sendo que uma das diretorias da ANS emitiu parecer contra a transação. Em resposta, a Sul América afirma que o processo de aprovação prévia à operação segue seu trâmite de apreciação plena pela ANS, sendo que a manifestação mencionada na referida matéria jornalística representa a posição técnica preliminar e sujeita à decisão das instâncias decisórias superiores da agência, inclusive à luz dos esclarecimentos de fundamentos já levados a conhecimento da ANS após a emissão da manifestação inicial. Segundo a operadora, não há qualquer posicionamento até agora do CAD em relação ao mérito concorrencial. E ainda nessa questão aí, o que envolve a área da saúde, o Hermes Pardini anunciou nesta manhã a aquisição aí de 50% das ações pertencentes a acionistas minoritários aí da Sansão Holding, além da incorporação aí de sua subsidiária integral da Vita, aí, Centros Médicos, que foi comprado em fevereiro. O custo estimado aí da incorporação é de aproximadamente R$50 mil, incluindo aí avaliações, assessoria jurídica e também demais assessorias. Com a aquisição das ações de acionistas minoritários da Sansão, que correspondem aí a cerca de 17, quase 18% do capital social, a empresa passará então a deter 82% de participação na holding. Já a incorporação da Vita ainda será submetida à liberação de Assembleia Geral. Veja agora outras notícias dessa sexta-feira do mundo corporativo. O Itaú Unibanco celebrou um contrato de compra e venda de ações com a Avenue Controle Caimã. O banco deve adquirir 35% do capital social da empresa, um negócio que pode chegar a 493 milhões de reais. A fatia pode chegar a 50,1% no segundo momento. Segundo o Itaú, a oferta de serviços de intermediação de investimento da Avenue vai permitir expandir o acesso do banco ao mercado de investimentos no exterior e promover a diversificação internacional. O negócio ainda precisa ter aprovação dos órgãos reguladores. E a Vibra Energia está questionando o edital de privatização de aeroportos e quer barrar a regulação da ANAC de vendas de combustíveis em Congonhas. A empresa é líder na distribuição de querosene de aviação e pretende retirar cláusulas do edital que submetem os contratos que envolvam construção ou operação de dutos em aeroportos ao aval da Agência Nacional de Aviação Civil. As empresas aéreas apoiam a construção dos dutos porque poderia baixar o custo de compra do querosene, que já teve alta de cerca de 60% neste ano. A CEMIG acusou a Vale de não cumprir acordos e deixar de repassar 781 milhões de reais para agentes do setor elétrico. A mineradora afirmou compromisso de repasse do valor em razão da perda de geração de energia da usina hidrelétrica Risoleta Neves, devastada pela onda de lama e rejeitos após o rompimento da barragem de Fundão da Samarco. A CEMIG diz que a Vale se comprometeu a pagar, mas até o momento não cumpriu esse compromisso. E a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul está estudando medidas contra a suspensão do processo de privatização da empresa. O Tribunal de Contas do Estado interrompeu o processo até que haja correção da modelagem econômico-financeira. A determinação considera que as correções devam ser incorporadas no preço mínimo para a venda das ações. A Corsan afirmou que vai manter os acionistas e o mercado avisados das decisões. É isso aí, falando ainda de economia, a inflação oficial brasileira, medida aí pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 0,67% agora no mês de junho, após marcar 0,47% em maio. As informações foram divulgadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. E em junho de 2021, o IPCA teve alta de 0,53%. O resultado mais recente foi o maior para meses aí de junho desde 2018,
quando subiu 1,26%, isso segundo aí o gerente da pesquisa, do IPCA. Apesar disso, a taxa de junho deste ano ficou abaixo da mediana das projeções das 40 instituições financeiras e consultorias aí ouvidas pelo Valor Data, que era de 0,71% aí de aumento. No sexto mês de 2022, todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram variação positiva. O maior impacto veio de alimentação e bebidas, com uma alta aí de 0,80% nesse período. Por falar em alimentos, o índice de preço de alimentos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que acompanha as commodities alimentares mais comercializadas globalmente, atingiu uma média de 154,2 pontos no mês passado, contra 157,9 pontos revisados no mês de maio. O valor de maio havia sido fixado anteriormente em 157,4. Apesar da queda mensal, o índice de junho ainda ficou 23,1% acima do registrado no ano anterior, impulsionado pelo impacto da invasão russa da Ucrânia, preocupações com o clima adverso, forte demanda global e altos custos de produção e transporte. E a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, subiu as estimativas para o desempenho do Produto Interno Bruto do Brasil de 0,9% para 1,4%, de acordo com a publicação do informe conjuntural do segundo trimestre. As previsões foram baseadas no desempenho da economia no primeiro trimestre e no fim do ano passado a CNI tinha projetado crescimento de 1,2%. Mas a guerra na Ucrânia e os lockdowns na China tinham levado a instituição a reduzir essa previsão para 0,9% há 3 meses. Quem também elevou a projeção do PIB para esse ano foi o Itaú Unibanco. Para o banco, o Produto Interno Bruto do Brasil em 2022 será de 2%. Antes, a projeção era de 1,6%. Para 2023, foi mantida a previsão de 0,2%. De acordo com a equipe liderada por Mário Mesquita, a ampliação do pagamento de benefícios sociais no segundo semestre desse ano deve impactar positivamente a economia no período. Dados preliminares ajudam na expectativa de crescimento de 0,8% no segundo trimestre, porém, a sustentabilidade fiscal está voltando a ser um desafio relevante, segundo o Itaú. E a Anfávia reduziu a projeção para o aumento da produção de veículos neste ano de 8,4% para 4,1%. Cerca de 2.300.000 carros então sairão das fábricas. Antes a estimativa era de 2.460.000. As vendas internas também foram revisadas para baixo. Em vez de um aumento de 8,5% em relação a 2021, a projeção agora é de apenas 1%, equivalente a 160.000 carros a menos que o estimado antes. Falta de peças e crédito mais caro estão entre as razões para esses números mais baixos. Apesar disso, as estimativas para as exportações melhorou, com um crescimento de 22% no ano em relação aos 3,72% de antes. As vendas externas devem alcançar, então, 460.000 unidades. O presidente Joe Biden vai assinar uma ordem executiva que cria mecanismo de proteção a mulheres que buscam realizar aborto após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos revogar esse direito nacionalmente, delegando aos estados a decisão sobre esse tema. Segundo a Casa Branca, Biden fará um anúncio ainda nesta sexta-feira sobre a proteção nos acessos aos serviços de saúde reprodutiva. As medidas buscam oferecer proteção para mulheres que buscam realizar o aborto, como acesso a remédios, contraceptivos e abortivos, e a criação de um grupo de advogados que vão oferecer amparo legal para a realização do procedimento. Biden tenta se adiantar às medidas de alguns estados de proibir o trânsito de pessoas que queiram realizar o aborto. A ordem executiva de Biden também dá direcionamento para as agências federais trabalharem na educação de médicos sobre como e quando eles devem compartilhar informações de pacientes com as autoridades. Um esforço para proteger as mulheres que procuram ou utilizam serviços de aborto. Ele também vai pedir à Comissão Federal do Comércio que tome medidas para proteger a privacidade daquelas que buscam informações sobre cuidados reprodutivos online e estabeleça uma força-tarefa institucional
para coordenar os esforços federais para garantir o acesso ao aborto. A Casa Branca disse que também vai convocar advogados voluntários para fornecer assistência jurídica pro bono para quem quiser realizar o aborto, com o objetivo de ajudar essas mulheres a lidarem com as novas restrições dos estados após a decisão da Suprema Corte. E olha só, o presidente do Federal Reserve de Atlanta disse hoje que defende aí totalmente outro aumento de 0,75 ponto percentual aí na taxa de juros na próxima reunião do Fed, que acontece neste mês. Para ele, agir com 0,75 ponto percentual na próxima reunião não levaria a muitos danos prolongados à economia. Em entrevista à CNBC, o presidente do Federal Reserve de Atlanta afirmou ainda que o relatório de emprego desta sexta reafirma que a economia está forte e que ainda há muito impulso no mercado de trabalho e que isso é uma coisa boa. Vamos falar agora dos nossos vizinhos hermanos. O Banco Central da Argentina facilitou o acesso a câmbio para a importação de fertilizantes. E quem explica isso melhor para a gente agora é a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli. O Banco Central da Argentina melhorou nesta quinta-feira as condições de acesso à moeda estrangeira para importadores de fertilizantes e produtos fitossanitários. A autoridade monetária, que nos últimos dias reforçou as restrições às importações para proteger a escassez de reservas internacionais, reduziu o prazo de acesso ao dólar de 90 para 60 dias. A Argentina tem um importante papel internacional como exportador de soja, trigo e milho. As restrições impostas pelo Banco Central provocaram incerteza nas indústrias sobre se poderão contar com os insumos importados necessários para produzir e também os custos mais elevados para a importação do câmbio mais alto, que isso deve gerar. Também caiu de 365 para 60 dias o prazo de acesso ao mercado de câmbio para o pagamento de insumos que serão utilizados para a produção local de bens a serem exportados, quando são liquidados adiantamentos ou pré-financiamentos de exportação simultaneamente. O governo do presidente Alberto Fernandes está passando por uma crise política e econômica que levou, inclusive, à renúncia do ministro da Economia, Martín Guzmán, no último sábado. Recentemente, as principais entidades agrárias do país convocaram uma greve comercial para a próxima semana, dia 13 de julho, contra as políticas governamentais e a falta de diesel e de fertilizantes. Pois é, bom, a gente fala sobre essa trágica notícia aí, a gente amanheceu com essa trágica notícia que foi a morte do ex-primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, né, que morreu após ser baleado aí em um ataque durante um ato eleitoral em Nara, na região oeste do Japão. Abe tinha 67 anos, ele foi atingido aí enquanto discursava antes das eleições parlamentares. Ele foi o primeiro-ministro que mais permaneceu no cargo, cumpriu aí 2 mandatos de 2006 a 2007 e também entre 2012 e 2020. Ele renunciou ao cargo em agosto de 2020 após apresentar problemas de saúde. Enquanto esteve no poder, ganhou aí notoriedade pela ascensão econômica aplicada no país. De acordo com a NHK, a rede japonesa de televisão, Tetsuya Yamagami, de 41 anos, foi preso por tentativa de homicídio e uma arma aí de fogo foi confiscada. A NHK informou ainda que o suspeito serviu aí na Força de Autodefesa Marítima por 3 anos na década de 2000. E segundo ainda relatos aí desse suspeito, ele disse que matou o vice-primeiro-ministro aí porque não concordava com algumas posições dele. Que absurdo, né, Débora? Pois é, bom, e o governo brasileiro recebeu com tristeza a notícia do falecimento do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, vítima desse atentado na cidade de Nara. Segundo o Itamaraty, o Brasil condena nos mais fortes termos o ataque covarde ao ex-primeiro-ministro e soma-se ao governo e ao povo do Japão no repúdio a todo tipo de violência política que atenta contra nossos valores compartilhados de defesa da democracia e da paz. Por causa da morte, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de 3 dias. O Ministério das Relações Exteriores recordou, inclusive, que o ex-primeiro-ministro Abe trabalhou de maneira incansável pelo aprofundamento da amizade entre o Brasil e o Japão. Segundo a pasta, durante o seu governo no Japão, as relações bilaterais foram elevadas para o patamar de parceria estratégica e global,
revelando o reconhecimento da importância do relacionamento em medidas sobre políticas e economia. O governo brasileiro transmitiu sentidas condolências à família e aos amigos do ex-primeiro-ministro. Pois é, Débora, e as repercussões aí foram gerais, viu? A gente teve aí, como você bem disse, aí as colocações do presidente Bolsonaro, mas tivemos também aí palavras do presidente americano Joe Biden, que disse: estou consternado e profundamente triste com as notícias de que meu amigo Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão, foi baleado e morto durante campanha. Isso é uma tragédia para o Japão e para todos que o conheciam. Eu tive o privilégio de trabalhar de perto com Abe. Como vice-presidente, eu o visitei em Tóquio e o recebi também em Washington. A sua visão sobre a região aí do Indo-Pacífico aberto perdurarão, e até no momento em que foi atacado, ele estava engajado no trabalho da democracia. Antony Blinken, aí secretário de Estado dos Estados Unidos, também se manifestou. Ele disse aí: nossos pensamentos, nossas orações estão com ele, com sua família e com o povo do Japão. As palavras aí de Blinken, então, durante uma reunião aí do G20 na ilha indonésia de Bali, que finalizou dizendo que este é um momento muito, muito triste e que aguarda aí, então, notícias do Japão. Vladimir Putin também se pronunciou aí em carta enviada à família e disse o seguinte: por favor, aceitem minhas mais profundas condolências pela morte de seu filho e marido Shinzo Abe, um homem excepcional. Até Boris Johnson, aí, o primeiro-ministro do Reino Unido, disse o seguinte: muito triste em saber sobre Shinzo Abe, sua liderança global através dos tempos será lembrada por muitos. Meus pensamentos estão com sua família, amigos e o povo japonês. O Reino Unido está ao seu lado nesses tempos sombrios. Tivemos também declarações de Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, que disse: estou chocado e profundamente triste com o assassinato de Shinzo Abe. Estamos ao lado do Japão neste momento difícil. Emmanuel Macron, presidente da França, disse que, em nome do povo francês, expressa aí as condolências às autoridades e ao povo japonês. O Japão perde um grande primeiro-ministro que dedicou sua vida a seu país e a trabalhar pelo equilíbrio do mundo. Tivemos muitas outras mensagens aqui, só para finalizar, Débora. Barack Obama, também ex-presidente americano, se pronunciou, disse estar chocado e triste aí com o assassinato de seu amigo e parceiro de longa data. Disse que o ex-primeiro-ministro era dedicado tanto ao país que serviu, quanto também a extraordinária aliança aí entre Estados Unidos e Japão. Obama disse: eu sempre lembrarei do trabalho que fizemos para fortalecer a nossa aliança, a experiência tocante de viajar para Hiroshima e Pearl Harbor juntos e também a graciosidade que a sua mulher, Aki Abe, mostrou a mim e a Michelle Obama. Michelle e eu enviamos nossos pêsames mais profundos ao povo do Japão, que está em nossos pensamentos neste momento doloroso aí, além de tudo, uma pessoa muito querida aí no cenário internacional. Isso ficou muito claro, né, Brosco? Infelizmente, bom, daqui a pouquinho a gente também vai conversar com o cônsul do Japão aqui no Brasil para entender um pouco mais exatamente, né, tudo o que tem se passado, né, pelo menos também investigações que estão em andamento. Inclusive, os investigadores japoneses afirmaram hoje que o suspeito de assassinar Shinzo Abe atirou no ex-primeiro-ministro por acreditar que ele fazia parte de uma organização específica. Mas o atirador, identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 anos, não teria revelado qual seria essa organização, segundo a BBC. Lembrando que Abe morreu no hospital, né, porque ele ainda chegou a ser socorrido durante essa manhã e bem hoje, após ser baleado por uma arma caseira enquanto discursava em um evento de campanha política. A polícia ainda investiga se o assassino agiu ou não sozinho. Bom, o cônsul de Assuntos Políticos Gerais aqui, o Hiroyuki, e dele também vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. A gente vai conseguir passar nossas condolências em nome de toda a nossa equipe, que com certeza é um momento bem difícil por lá agora. Bom, antes da gente conversar com o cônsul, deixa eu só trazer aqui a última movimentação aqui do Ibovespa. A gente continua, viu, Brosco, ainda na queda de
0,38% agora, cai a 0,40, 0,38%, né, mas o Ibovespa consegue se manter nos 100 mil pontos, 100.346 pontos por enquanto. Ainda é a Pvida que lidera as perdas e a Azul subindo agora mais de 6,14%. Bom, e agora a gente sim vai conversar com o cônsul de assuntos políticos gerais, Hiroyuki Ide, que ele já está por aqui. Hiroyuki, você me ouve? Estou ouvindo. Muito boa tarde. Boa tarde, Hiroyuki. Bom, antes de qualquer coisa, nossas condolências, nossos sentimentos aqui em nome de toda a equipe da BMC News nesse momento, né? Vocês já receberam também nas condolências em nome do Itamaraty. Num momento como esse, não tem como, né, não lamentar uma trágica morte como essa, né? Sim, em primeiro lugar, né, eu agradeço muito, né, pelo sentimento de condolência, né? O Brasil é um país sempre amigo, né, com o Japão. E também hoje, quando eu acordei de manhã, fiquei muito chocado e acho que sentimos que é grande perda, né? Mesmo nós perdemos o grande personagem política do Japão e também esse assassinato, o ato, né? É imperdoável, né? É muito bem. Fico muito triste. Bom, cônsul, ele foi o premier mais longevo, né, da história do país, batalhou contra a deflação crônica do país com suas ousadas políticas, né, batizadas de Abenomics. Ele também buscou fortalecer as forças armadas japonesas, combater a crescente influência da China. Qual será o impacto da morte do ex-primeiro-ministro para o Japão, principalmente por essa forma tão lamentável, né, que ele foi morto? Bem, como, né, os senhores sabem que durante o seu mandato, o mais longo, né, da história recente política do Japão, né, ele deu muita o mandato dele, né, deu muita estabilidade política, né, e também, como já sabem, né, ele adotou uma política, né, econômica, né, chamada Abenomics, né, para dar, né, mais reduzir, né, estagnação econômica e também para lograr, né, injetar, né, o ânimo necessário, né, renovado para voltar a ter resultados positivos, né. Mas a ideia, né, e uma política e rumo, né, que ele tentou prosseguir, né, ainda nós, né, como o governo do Japão, continuamos, né, avançar e prosseguir, né, esse caminho, né. Por isso, o verdadeiro, né, o grande para nós, né, uma coisa mais chocante, né, mas temos que seguir, né, com a ideia, né, que ele tentou conseguir. Certo. O Hiroyuki, Felipe falando aqui, também aqui deixo minhas condolências, meus pêsames aí por essa situação trágica. E eu queria te perguntar, né, apesar aí das normais controvérsias aí de qualquer administrador público, né, a Abe conseguiu aí durante o seu governo aí prover ao país aí um período de grande estabilidade política, né, além de reverter aí um pouco do difícil quadro econômico enfrentado pelo Japão, né, que sofre com questões como o envelhecimento da população, o nível de endividamento aí do Estado, né, também o desafio aí de maior inclusão e empoderamento feminino, né. Então, eu queria te perguntar qual que é o legado que a Abe deixa aí para o país? Acho que ele deixou vários legados, né? Por exemplo, ele deu muita importância, né, à competição no comércio livre, né? E durante o seu mandato, né, o governo do Japão conseguiu, com os outros parceiros econômicos, né, concluir, né, acordos de parceria transpacífica, né? E também, né, como o senhor agora referiu, né, ele tentou realizar muito, né, empoderamento das mulheres na sociedade japonesa, né, porque para realizar uma sociedade mais aberta e mais efetiva, né, precisamos de uma energia, né, das mulheres e a energia de todas as populações. Por isso,
nesse sentido, acho que, minha opinião pessoal, né, o legado dele é esse esforço na área de comércio livre e também empoderamento das mulheres, eu acho. Cônsul, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade de conversar aqui conosco, de falar um pouco sobre esse legado do ex-primeiro-ministro, né, que então nos deixa lamentavelmente dessa forma. Mais uma vez aqui as nossas condolências. Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades sobre relação Japão e Brasil, em outros momentos, né, de melhor circunstâncias. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom, a gente vai continuando por aqui, vamos trazer mais notícias aqui para o pessoal que está nos acompanhando de casa. Hoje foi um dia de muitas informações, né, muitos dados sendo divulgados, inclusive esse payroll lá nos Estados Unidos, que de cara já veio pesando negativamente nas bolsas americanas, que conseguiram virar, no final das contas, inverter para o sinal positivo. O Ibovespa, que ainda não consegue acompanhar essa tendência do que a gente está vendo lá, a gente vai ainda repercutir por aqui com alguns entrevistados sobre esses dados que foram divulgados. Mas antes, viu, Brosco, olha só, a Secretaria Estadual do Turismo do Rio de Janeiro vai fazer um estudo para poder propor a ligação entre os aeroportos Santos Dumont e Galeão por meio de serviço de barcas na Baía Guanabara. Esse projeto considera, inclusive, envolver a Barcas S.A., sob concessão da CCR Rodovias, e também deve usar estações que já existem na Praça 15, inclusive, no centro, né, que fica em Cocotá, na Ilha do Governador, para criar as linhas Barcas Santos Dumont Galeão, né, então seria essa a estrutura utilizada. A intenção é permitir o deslocamento em torno de 20 minutos, sem enfrentar o fluxo de trânsito da linha vermelha, que hoje é um tempo médio de ligação de cerca de 55 minutos entre um aeroporto e outro. Bom, procurado aí, a CCR Barcas ainda não informou essa iniciativa, diz que desconhece, na verdade, essa iniciativa da pasta. Vamos ver se eles depois confirmam, se eles serão aí formalmente comunicados sobre essa, mas seria com certeza uma ótima ideia, né, Felipe? Pelo menos para quem precisa ali fazer, né, a troca de um aeroporto para o outro, para não perder o horário. Provavelmente seria uma boa solução. Com certeza, Débora. Olha, uma outra informação que a gente tem aqui, que o governo prepara aí uma medida provisória para simplificar tributos aí para a indústria de cadeia longa. Setores industriais aí com cadeia produtiva longa terão então aí simplificado o pagamento de tributos por meio de uma medida provisória. Essa MP, ela vai suspender aí o recolhimento de impostos pelas empresas que compõem a cadeia de produção e a cobrança se concentrará então no último elo. O texto, ele ainda aí vai ser encaminhado ao Congresso agora em agosto, né, depois do recesso, após uma avaliação da Casa Civil e também da AGU. Na avaliação do governo, a medida reduz aí o estoque de créditos e resíduos tributários, o que pode diminuir os preços dos produtos. A adesão das empresas a esse sistema será voluntária e os setores mais beneficiados seriam aí o de veículos, maquinário e também eletroeletrônicos. Vamos falar um pouquinho sobre política, afinal nosso próximo entrevistado, inclusive, é cientista político, Danilo Neiva. Daqui a pouquinho ele está chegando aqui, viu, Brosco? Olha só, a campanha de Lula vai à justiça, gente, para pedir, né, ir contra, né, revogar, inclusive, esse decreto que foi determinado aí por Bolsonaro, que obriga os postos a exibir os preços antes e depois da redução do ICMS. Né, a campanha já então está entrando com essa ação na justiça contra esse decreto do Bolsonaro e eles dizem também que além, né, de ser vista como eleitoreira, essa medida do Bolsonaro, a medida tem vícios formais, segundo o advogado Cristiano Zanin, que representa a pré-campanha. Ele diz o seguinte, olha, o decreto impõe uma obrigação ao setor privado que não tem lastro na legislação. Os aliados de Lula ainda avaliam se essa ação poderá ser apresentada no STF ou no TSE. A redução do preço dos combustíveis é uma das principais apostas do Bolsonaro para tentar melhorar os índices de popularidade, também chegar ao segundo turno, né, contra o petista. É uma maneira que ele está querendo ali mostrar, claro, o que ficou realmente ali de redução, o que foi conseguido ali pelo governo federal. Seria uma maneira, né, de deixar mais claro para a população. Bom, o PT já está indo atrás de recorrer contra isso, viu, Brosco?
Pois é, e olha só, ainda falando aí sobre essa questão da PEC dos benefícios, né, que a gente tem falado bastante, que foi adiada aí, então para terça-feira que vem, né, considera-se então aí uma derrota aí para o governo, né, já que a Câmara aí não conseguiu votar essa proposta de emenda à Constituição aí que amplia uma série de benefícios sociais, né, e isso o que acontece? Torna aí operacionalmente difícil pagar o valor extra aí de R$200 do Auxílio Brasil ainda no mês de julho, né, com esse atraso. A avaliação é de próprios assessores aí do presidente, né? Também vai ficar difícil aí, segundo eles, acelerar aí outros pagamentos previstos aí na PEC, como o do Vale Caminhoneiro. O governo estava aí tão confiante aí de que a proposta seria aprovada, que o Palácio do Planalto teria chegado aí a pedir ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para promulgar a PEC ainda hoje, nesta sexta-feira, né? A ideia era, então, claro, acelerar aí o pagamento desses novos auxílios e benefícios sociais com os quais o presidente Bolsonaro aí busca, então, melhorar a situação do país aí e também, claro, de quebra aí o seu desempenho aí nas pesquisas eleitorais. Quais seriam os novos planos aí, de acordo com o governo, né? Uma equipe aí de técnicos montada aí pelo Palácio do Planalto estava preparando toda a parte burocrática aí dos pagamentos para liberar esse Auxílio Brasil já na semana que vem, né? Agora que a votação ficou para a próxima terça-feira, o governo perde aí pelo menos uma semana, né? No caso do Auxílio Brasil, complica a possibilidade, então, de antecipar uma das parcelas ainda para o mês de julho. A antecipação do pagamento já gerava dúvidas aí dentro do governo, porque a PEC estabelece aí 5 parcelas, né, de R$200 já a partir de agosto. Então, essa área técnica aí do governo avaliava que pagar aí uma das parcelas em julho poderia ser ilegal, mas assessores do Palácio do Planalto lembraram que o governo já antecipou pagamentos de parcelas do antigo auxílio emergencial, o que acontecerá no caso aí de antecipação para julho e que não haverá pagamento de parcela em dezembro, né? Bom, sobre esse adiamento lá na Câmara, né? O presidente Arthur Lira, ele decidiu então adiar a votação ainda na noite de ontem, diante aí do quórum considerado baixo, né? 427 aí dos 513 deputados estavam presentes para aprovar uma PEC. O governo precisa então aí de pelo menos 308 votos a favor, então o presidente Lira ficou aí com certo receio de que o texto não fosse aprovado, né? Esse alerta surgiu ainda durante a votação de um requerimento de encerramento dessa discussão. O governo conseguiu apenas 303 votos, abaixo do mínimo, então aí para aprovar a PEC, foi então ali aquele balizador aí para que a PEC poderia não ser aprovada, né? O risco era então de uma votação dessa PEC e o governo não ter esses votos necessários e a oposição então simplesmente deixar de votar, né? Com isso, a culpa pela não aprovação seria aí dos governistas e não da oposição. E além disso, a oposição iria tentar também retirar do texto aí a decretação do estado de emergência, né, que permite então ao presidente Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, driblar aí a legislação eleitoral e criar então esses novos benefícios em ano eleitoral, Débora. Perfeito, Brosco. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai bater um papo aqui com o Danilo Neiva, que é cientista político. A gente ainda tem um Crypto News hoje por aqui, tem bastante coisa ainda na nossa programação. Não sai daí, é um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. PMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques,
Por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Awards aren't everything, but when I see a wall full of them, that's impressive. You see, an award says a lot about a person. Devotion, persistence. Of course, I'm not talking about all the random trophies that people put on their desk. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o Top News, agora para chamar o segundo convidado aqui do programa, que é o Danilo Neiva, cientista político, para repercutir com a gente então todas as questões que envolvem essa nossa conturbada política nacional. Tudo bem, Danilo? Tudo bom, pessoal? Agradeço muitíssimo o espaço de vocês da BMC News. Fico muito feliz e lisonjeado em participar. Que isso, o prazer é todo nosso, Danilo. É recíproco, é recíproco. Valeu. Vamos começar falando sobre essa luta que a gente acompanha aí contra a desinformação nesse ano de eleições, né? Qual é o impacto que a gente deve ter ou que a gente pode prever aí sobre essa questão que envolve fake news aí neste ano? Olha, eu acredito que a maioria do eleitorado, e não apenas a maioria do eleitorado, tá? Mas grande parte dos analistas políticos também, nós ainda não conseguimos dimensionar muito bem o tamanho de serviço, né, para a democracia, que é a produção, a reprodução e a disseminação das fake news, né? Afinal, o engajamento, ele é monetizado, né? Portanto, existem interesses obscuros que vão além de ordem democrática, né? Mas também de ordem econômica, penso eu. É sabido que as plataformas conhecidas, né, como as Big Techs, né, a exemplo do Twitter, o TikTok, a Meta, que é aquele conglomerado, se eu não me engano, né, que adquiriu recentemente aí o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, enfim. Google, Kawaii, entre outros, firmaram um acordo, né,
um acordo com o TSE no início do ano, né, para unir forças ao combate das fake news. Entretanto, esse grupo de OCIPs, que inclusive, né, produziu um manifesto, esse grupo não enxerga a efetividade e denuncia gargalos no processo de moderação e integridade, né? E com razão. Nesse sentido, eu pessoalmente fico deveras abismado, na verdade, né, com esses grandes conglomerados, no caso, com essas big techs, né, por elas não possuírem uma política de compliance que integre decisões de alto escalão, de forma a horizontalizar soluções em tecnologia, né? É aquela velha história, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Enfim, de forma a aproximar suas políticas de integridade a todas as instâncias administrativas e gerenciais da empresa, de maneira top-down, é como eu penso, de maneira top-down. As instâncias de integridade e de compliance, elas devem operar como um elo decisório com o alto escalão, né? Não de forma isolada ou à parte. Na minha opinião, elas deveriam dividir sala de escritório, sinceramente, nem deveriam dividir baia, né? Políticas de boa prática não podem ser realizadas ou pensadas de baixo para cima, né? Mas de cima para baixo, como eu citei, né? De maneira top-down. Trazendo, na minha opinião, o alto escalão para essa realidade, de forma a endossar, né? E fortalecer o combate às fake news. Outra solução ideal, na minha humilde opinião, seria padronizar políticas de combate de forma a unificar as políticas de integridade e combate às fake news. Quase como um marco regulatório, vamos falar assim, a todas essas big techs, indiscriminadamente, né? Para que todas cumpram uma espécie de cartilhas de boas práticas, além de publicizar rankings, premiar, realizar incentivos a empresas melhor habilitadas, né, no combate às fake news, além de usar as plataformas para conceder esses espaços de divulgação das atividades de agências de fact-checking, né? A exemplo da agência Lupa, aos fatos, né? a Fato Fake, entre outras aí que realizam um trabalho que, na minha opinião, é de extrema importância, né, para a democracia brasileira. E por fim, eu acredito que não restam dúvidas aí que o Marco Civil da Internet representa, sim, um avanço. Não posso deixar de citar isso, né, no trato jurídico aí das relações nas redes sociais. No entanto, o marco ele é insuficiente, né, no combate à propagação de notícias falsas. O próprio legislador, na época de tramitação, enfim, e de concedência do Marco Civil, já citava isso, né? O período eleitoral, ele é relativamente curto, não sendo razoável, por exemplo, que tenha que se buscar o Poder Judiciário toda vez que haja uma fake news, podendo inclusive afetar aí o resultado do certame, né? Nesse cenário, demonstra-se, na minha opinião, muito mais razoável que fosse utilizado o Notice and Takedown e não o Judicial Notice and Takedown. Acredito que seja isso. Agora, com tudo que a gente já tem em relação à campanha, conscientização, tudo que tem já se falado numa tentativa, né, de prevenir essa questão de disseminação de fake news, tanto tem sido debatido, você acha que ainda existe muita propensão social para que as pessoas caiam nessas fake news? Você consegue definir se há um padrão ali, tipo, seriam pessoas mais velhas que estariam mais propensas a cair em fake news como essa? Como que você tem analisado isso? Porque tem tanto já se falando sobre, né? Será que alguma estratégia eleitoral vai se montar ainda em cima disso? O que você acha? É notícia capciosa, né? Eu acredito que o eleitor ele esteja sim, ainda mais em comparação às últimas eleições, ele esteja sim mais atento, né, e mais exigente. Mas os espaços de publicidade, na minha opinião, eles devem contribuir mais, né? Procurando trazer o eleitor mais para perto das atividades realizadas por essas agências que eu citei recentemente, né? Acerca dessas agências de fact-checking. As próprias redes sociais, elas poderiam se prestar
a essa aproximação. Veja bem, isso se chama responsabilidade social, né? E toda plataforma poderia se fazer disso, realizar isso, né? Os números, eles são preocupantes. A gente não pode diminuir, né, ou minimizar o impacto das fake news na democracia brasileira. Uma pesquisa de opinião do Instituto Data Senado, né, apontou que 45% da população votante é influenciada por fake news, né? Outro estudo da organização Havas apontou que 98,21%, se eu não me engano é esse o número exato, a percentagem exata, dos eleitores do atual presidente foram expostos, né, a uma ou mais notícias falsas durante a última eleição. E 89,77%, até anotei aqui do lado essas percentagens, acreditaram que os fatos eram verdadeiros, né? Essa pesquisa, ela teve, inclusive, como objeto de estudo, né, os usuários de Facebook e Twitter. Eu não me recordo de cabeça agora o universo amostral dessa pesquisa, né? Agora, sem ideologismos, né? Sabemos que todos os candidatos estão fadados a receberem votos de eleitores influenciados por fake news. Esse dado eu trouxe apenas para exemplificação, dada pela grandiosidade, né, desses dados obtidos. No mais, levando em consideração que a circulação de fake news pode aumentar em mais de 60% durante períodos eleitorais, eu acredito que permanecemos sim, muito propensos em cair em fake news. E, bom, desculpa o pessimismo, mas não acredito que nenhuma estratégia eleitoral ela está fortalecida o suficiente e institucionalmente para fechar essa fissura, fechar esse vazamento. Eu acho aí, só para resumir, né, essa questão, que a gente tem aí dois trabalhos, o trabalho de combate, mas deveria, né, aí acho que você pode até falar com mais propriedade, sobre um trabalho de prevenção, né? A gente fica muito nessa questão de combater, mas ao meu ver a questão de como se prevenir essas fake news ainda teria muito o que ser feito, né? Concorda comigo ou não? Perfeitamente. Eu acredito que a prevenção ela se dá inclusive pela própria publicização, né? E por uma educação cívica e política, a começar na escola, né? Um exemplo prático que eu gosto muito de dar, né? Há alguns anos atrás, a CGU, né, realizou um projeto de muito sucesso nas escolas de ensino básico dos municípios brasileiros, procurando incentivar as crianças, aderindo-as à ideia de cidadania. Era um projeto, inclusive, chamado Um por Todos, Todos por Um, que tinha como cartunista e principal ilustrador Maurício de Souza, com conceitos exatamente levados em consideração a cidadania, corrupção, enfim, né? Eu acredito que a prevenção ela deve começar, sim, do berço e deve ser levada como política pública. Como política pública. A partir do momento em que o Estado brasileiro e os governos se utilizarem da prevenção como política pública, a gente vai conseguir resultados mais eficazes. Uhum. Perfeito. Bom, para poder a gente finalizar aqui esse nosso papo, eu queria que você me trouxesse, na tua avaliação, pelo andamento do que a gente está vendo, porque a gente já está vivendo essa eleição, né, inclusive desde acho que do início do ano passado, né? Então a gente já vem vivendo 2022 antecipado. Diante do que tem se formado, né, nesse cenário que a gente já está vendo, a gente está em menos de 100 dias das eleições, você acredita que alguma campanha está se formando ainda se apoiando nessa questão de fake news? Olha, eu acredito que exista uma estratégia que ela minore, de preferência, as ações através de WhatsApp, Telegram mesmo. Mais recentemente, eles aderiram a algumas políticas de integridade mais eficazes, né? Nesse sentido, exatamente de recolher aí essas porcentagens,
né, e essa base eleitoral de grande maioria do atual presidente, né, no sentido de combate ou pelo menos de mitigação dessas possíveis reproduções e produções de fake news. Agora, Danilo, falar um pouquinho sobre essa questão da CPI do MEC, né, que parece que vai acabar, aí, ou seja, que não vai nem começar, muito menos acabar, né? Ela poderia gerar algo aí para impedir Bolsonaro de ter um desempenho positivo nas eleições de 2022, porque, pelo visto, aí se ficar mesmo para depois das eleições, como vai ficar, é capaz que nem aconteça, né? A gente já comentava aqui durante o nosso jornal. Então, um fato, uma coisa é fato, né, no universo político brasileiro. Nós sabemos como as CPIs elas começam, mas não há como prever a maneira como elas terminam, né? Parece clichê, mas os clichês eles existem por um motivo e não podemos ignorar esses motivos, né? Foram muitas as CPIs que iniciaram, né, seus trabalhos com objetivos claros, mas que tomaram outros caminhos aí no decorrer das investigações. Para mim, até podendo esmiuçar melhor esse detalhe, né, para mim o caso mais emblemático foi em 2014, né, com o apoio do Centrão, então o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acho que quase todos se recordam, né, dessa saudosa ilustração do nosso universo político. O Eduardo Cunha, à época, colaborou para a criação da CPI da Petrobras, né, com o objetivo de fragilizar o governo Dilma na fase das atividades, né. Na fase final das atividades, o relatório ele continha sugestões assim, de indiciamento de pelo menos umas 70 pessoas, aproximadamente. O governo PT saiu fragilizado? Com certeza, ele saiu fragilizado. Mas o tiro saiu pela culatra, né? Os desdobramentos lá da CPI agiram para um sepultamento político do próprio Eduardo Cunha, que havia estimulado e incentivado a instalação da CPI, né? Agora, vamos a outro fato. Na prática, o adiamento mata, né, qualquer iniciativa por parte da CPI do MEC, né? Afinal, a CPI teria apenas aí 40 dias úteis após o final do segundo turno, né, em outubro, antes do fim da leitura. Isso é regimental. Veja, as CPIs elas só podem funcionar até o fim do ano, né, quando a legislatura ela termina, todas as comissões são encerradas. Salvo engano, isso vem do artigo 76, inciso 4º do Regimento Interno do Senado Federal. Ela poderia usar de um relatório remetido ao Ministério Público para que ele desse continuidade às investigações? Sim, sem problema, né? Mas 40 dias são suficientes, pois o relatório ele precisaria ser votado, né, nessa comissão. Na minha opinião, não há tempo hábil para isso, tá? Sem desmerecer a gravidade dos fatos que motivaram a CPI, né? Mas a CPI da pandemia, por exemplo, ela durou 6 meses, né? Rodrigo Pacheco, recentemente, ele afirmou, né, que o adiamento, né, da instalação da CPI, ele foi motivado para mitigar possível contaminação, né, das investigações pelo processo eleitoral. Né. Bom, uma saída à francesa por parte do presidente do Senado, né, e certamente uma vitória, como dizer, autodeclarada do governo. E eu não acredito que isso, que a CPI vá agir, ou poderia agir, ao longo desses 40 dias, como uma algoz, por assim dizer, ao processo de pré-candidatura do atual presidente. Tá certo, saiu a francesa, né? Aprendeu depois da CPI da Covid. Perfeitamente.
Danilo, então, infelizmente nosso tempo aqui já chegou no final, mas eu queria agradecer demais sua participação, Danilo Neiva, que é cientista político, conversando aqui com a gente, viu? Volte sempre. Obrigado, um ótimo final de semana. Eu agradeço muito a todos vocês, bom trabalho, bom restinho de semana, bom restinho de sexta, e fico aí à disposição. Muito obrigado. Obrigado, também estamos à disposição. Débora. É isso, vamos continuando por aqui, porque chegou a hora da gente falar sobre criptomoedas. Então está no ar o nosso Crypto News hoje com Gabriel Monteiro. Olá, sejam muito bem-vindos ao Crypto News, quadro diário aqui do Top News, focado em criptoativos e ativos digitais. Lembrando aí, esse quadro é um oferecimento da Bybit. Para qualquer informação sobre a Bybit, só escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clicar no link da descrição desse vídeo. Mas vamos direto aqui para o monitor de mercado do Vector, que o mercado desta semana, que foi positiva para os criptoativos, parece que está terminando essa sexta não tão positivo assim. A maior queda do dia, na verdade, é Link com 3,22% de variação negativa, Wi-Fi também seguindo com 3% de variação negativa, junto com Mana, mais ou menos essas três aqui operando quase que parelhamente, Mana também perdendo aí 2,88% de valor de mercado, Perp 1,94% de queda, Ada Cardano 2,14%, Sushi também 1,38% de queda nessa sexta-feira, aqui ó, ETC Ethereum Classic 1,35% de variação negativa, Alpha com 0,86%, agora a gente já entra na parte do mercado aqui, que as variações elas não são tão expressivas. Dogecoin, a principal meme coin ali do mercado, 0,82% de variação negativa, Ethereum aqui com 0,48% de variação negativa. Aqui a gente tem aqui, ó, Cro e Litecoin também operando no negativo nesta sexta-feira. Aave e Bitcoin parece que são as duas criptomoedas que estão, pelo menos no nosso mercado aqui, no nosso monitor de mercado do Vector, que estão subindo agora neste momento. A Aave 0,84% de alta e Bitcoin 0,46%. Bitcoin, inclusive, que ganhou bastante valor nessa semana e bem pequenininho aqui no nosso monitor de mercado. USDC, USDT e também a todas as stablecoins que, por premissa aí, elas são mais estáveis, elas trazem uma volatilidade bem menor aí para quem investe nessas criptomoedas. E o Bitcoin aí, ele está a caminho, gente, do seu maior desempenho semanal desde outubro do ano passado, ajudado, claro, pelo retorno do apetite ao risco dos mercados globais. A criptomoeda chega a subir mais de 13% aí no dia, agora opera 13% na semana, perdão, opera agora um pouco abaixo, 12%, chegou a romper aqui, inclusive, o patamar de $22 mil, caiu, não tá mais não conseguiu segurar esse preço, agora operando a $21 mil, 746,20 centavos de dólar. Inclusive aí a moeda, ao recuar depois de negociar acima dos 22 mil, quando as notícias aí do assassinato do ex-primeiro-ministro, a gente já repercutiu isso no Top News, desencadearam um recuo no mercado de ações. Outros tokens como Ether, Avalanche, Solana também ajudaram aí a levar o valor geral do mercado de criptomoedas para perto do 1 trilhão, segundo dados do CoinGecko. Um rally de ações está fornecendo também o alívio aí necessário para as moedas virtuais em meio à correlação positiva entre as duas classes de ativo. O Bitcoin permanece em queda de mais de 50% em 2022, prejudicado pelo aperto monetário e uma série de problemas de liquidez no segmento de ativos digitais depois da forte alavancagem. Riscos econômicos e a ameaça de uma desalavancagem continuam sendo uma preocupação do setor de cripto. As notícias de que os clientes de corretoras Voyager Digital Limitada provavelmente não receberão todo o seu dinheiro de volta provocaram um novo tipo de receio em investidores que normalmente são capazes de suportar grandes crises de mercado. Essas grandes volatilidades que nós enxergamos aqui no mercado de criptomoedas. Eu falei do desempenho do Bitcoin semanal. A gente pode ver que a semana foi bem positiva para os criptoativos, como eu vinha bem mencionando. O Bitcoin, deixa eu achá-lo aqui, Bitcoin 12,58%, chegou a 13%, chegou a operar um pouco acima de 13% na semana, mas recuou, não conseguiu segurar o valor máximo dessa sexta-feira, que foi $22 mil e 22,41 mil. Aave é a principal alta da semana, a gente vai
vai repercutir isso com o nosso convidado, inclusive, todo esse setor de empréstimo de criptomoedas. Eu quero entender um pouco mais e eu quero que vocês entendam também um pouco mais sobre esses ativos, sobre o futuro desses ativos. Ethereum 14,80% na semana, Sushi também 14,67% e Wi-Fi 10,18% somam aí as maiores altas semanais. E agora, para repercutir um pouco sobre o mercado do dia e da semana toda, nós vamos conversar aí com Orlando Telles, sócio fundador e diretor de research da Mercúrios Cripto. Orlando, seja muito bem-vindo ao Crypto News, agradeço por ter aceito o nosso convite. Opa, para mim é um prazer estar conversando com vocês, segunda vez que eu tenho oportunidade de conversar aqui no programa e naturalmente estou aqui disponível para tirar qualquer dúvida que o pessoal possa ter em relação ao mercado de criptomoedas e esses últimos momentos, vou dizer assim, né, talvez esse último trimestre foi o pior trimestre do Bitcoin desde 2011, então acumulando aí uma queda de 56%, menos 56%, mas assim, a gente está com uma expectativa bem boa no longo prazo para esse segmento de modo geral. Maravilha, quer até puxando um ponto da sua fala, o que o investidor de cripto está mais cauteloso? Esses temores de recessão global, o que mais prejudica, o que mais preocupa quem está buscando aí investir em criptomoedas e por que o mercado está oscilando tanto em relação a essas questões? Isso é uma pergunta bem interessante. Eu acho que para isso a gente tem que dar um passo atrás, talvez voltar ali em 2020, quando o mercado de criptomoedas ele começa a realmente ter um comportamento muito parecido com o mercado de tecnologia norte-americano. O que a gente viveu nesses últimos 2 anos foi uma crescente em termos de correlação, né? Basicamente o índice que mede ali se o comportamento do mercado, de um determinado mercado, está muito similar ao outro. A gente viu a maior correlação histórica do Bitcoin com o S&P 500 em 30 dias neste ano. Então, o que está acontecendo é que essas mudanças macroeconômicas, essa possibilidade de recessão, essa alteração da postura do Fed, todas elas estão impactando de forma mais negativa o mercado de criptomoedas nesse trimestre, justamente porque em 2020 a gente teve uma entrada muito grande de capital institucional e hoje esse capital institucional interpreta esse mercado muito como mercado de tecnologia. Então, quando você muda, né, toda essa dinâmica de taxa de juros, é natural que você veja ali um outflow, uma saída de capital desse mercado. Maravilha, eu gostaria até de retomar um dos pontos que a gente comentou durante essa semana e durante esse último trimestre, são os projetos de empréstimos de criptomoedas. E após toda essa crise, o que a gente pode esperar de alguns projetos desses? Os protocolos, eles podem chegar a perecer? Como que você avalia todos esses protocolos de empréstimo no mercado hoje? Pô, legal. Eu acho que um passo anterior, né, é primeiro a gente diferenciar esses protocolos. O mercado de lending, né, no mercado de criptomoedas, ele tem 2 segmentos, um segmento descentralizado e um segmento centralizado. O segmento centralizado ali, acho que a gente conhece alguns dos principais, como o Aave, Maker, que eles são contratos inteligentes registrados em blockchain e que naturalmente a gente tem uma facilidade maior de auditar, de saber aqueles mecanismos, eles têm mecanismos próprios de desalavancagem, entre outras coisas. Desses, eu acredito que eles vão ser o que menos sofrerão com essa crise, pelo menos é o que vem se provado até agora. Aave, por exemplo, conseguiu passar muito bem, sem ali dar nenhum susto para seus clientes. Em contrapartida, a gente tem uma outra ponta, a ponta centralizada, com protocolos como Celsius, Nexus e também a BlockFi. Esses daí acabaram sofrendo um pouco mais. O que aconteceu foi que, durante o bull market, eles alavancaram muito suas operações, fizeram inúmeros rounds de investimento e acabaram ali, naturalmente, tendo um certo desequilíbrio das suas contas. E nesse último momento de queda, as alavancagens de mercado impactou muito eles se tornaram insolventes e por isso que a gente está vendo, né, alguns protocolos, algumas empresas deixando de existir. É o caso, por exemplo, da Celsius, que teve que ir a mercado pedir empréstimos para conseguir continuar suas operações, e é o caso também da BlockFi, que perdeu ali cerca de 90% do seu valor de mercado comparado a rounds anteriores de Venture Capital, justamente por também não conseguir manter a sua solvência ali das suas operações. Maravilha, você acabou de comentar a Aave, só retomando aqui o nosso mapa de variação semanal do Vector, 25,14% de variação positiva nessa semana, seguindo de outros criptoativos bem abaixo. Então o protocolo está sendo está bem entusiasmando bastante o mercado. Acho que tem bastante correlação com o The Merge, com toda essa grande atualização do sistema do Ethereum. Acho que também puxa um pouco as ações, a cotação de Aave, né, Orlando?
Sim, a Aave, eu acho que tem dois fatores principais, né? Primeiro, o mercado estava extremamente receoso com o setor de lending como um todo, então a gente viu uma saída muito forte de investidores de todo esse segmento, então era natural que todo mundo estivesse ali com aquela expectativa, pô, se tudo está quebrando, é natural que a Aave também quebre. O que a gente percebeu que não foi verdade? A Aave conseguiu ali manter sua solvência, passar talvez para o maior teste de estresse da sua história, junto ali com o Covid, então realmente é um ponto muito positivo do ponto de vista fundamentalista, que agora está sendo refletido em preço. Quando a gente olha para uma outra perspectiva, que é o que você comentou agora do Demerge, também a gente tem notícias positivas do ponto de vista fundamentalista. Acabou de acontecer essa semana a Sepolia, que é o penúltimo testnet na rede da Ethereum antes do Demerge, e com isso, esse testnet foi um sucesso. Ele não apresentou nenhuma falha significativa, e basicamente isso dá uma perspectiva para a gente que a principal atualização que vai acontecer no mercado de criptomoedas esse ano, o Demerge, que vai mudar completamente a política monetária da principal blockchain do mercado da atualidade, que é a Ethereum, deve acontecer ali entre a segunda e a terceira semana de setembro, se tudo continuar da forma que está sendo desenvolvido nesse momento. Perfeito, eu queria comentar, a gente chegou a dar essa notícia aqui no começo do Crypto News sobre o pedido de recuperação judicial da Voyager Digital. Como que você avalia essas companhias de empréstimo de criptomoeda, as companhias em si, os projetos, Celsius, que você acabou de mencionar, quebrou, foi descontinuado, qual é a expectativa para a Voyager? Isso é uma pergunta bem legal, né? E normalmente, quando a gente chega nesse momento, né, o inverno do mercado de criptomoedas, o bear market do mercado de criptomoedas, é um momento que as coisas que estão pouco estruturadas, elas são limpadas do mercado. Assim como em qualquer mercado, né? É igual quando você pega ali, sei lá, uma floresta e as folhas começam a secar, etc. Quando começa a temporada de incêndio, as árvores que são menos sólidas, elas naturalmente vão queimar e vão parar de existir, para isso fertilizar o solo, e depois você ter o crescimento de coisas ali que continuaram sobrevivendo àqueles momentos de tensão, aqueles momentos de estresse. Então, para mim, essa é a minha avaliação de modo geral. O mercado de lending está passando justamente por isso, e está mostrando para a gente, mais uma vez, que o excesso de alavancagem, de certa forma, até um pouco da falta de regulação do mercado de criptomoedas está impactando esse mercado. É um efeito cadeia que ele nasce ali do crash da Terra Luna e do ST, e que agora está repercutindo em Celsius, está repercutindo em outras empresas. Eu acho que isso também serve de um alerta para o investidor, para ele sempre também buscar empresas ali, quando vai fazer operações como, por exemplo, o lending de renda passiva, que tem uma maior transparência, que tem uma política de risco mais adequada, para você acabar não tendo esse tipo de dor de cabeça e eventualmente, inclusive, perder parte do seu patrimônio ou integralmente seu patrimônio que está investido nessas plataformas. Perfeito, retomando aí nosso mapa também, Bitcoin operando a 0,86% de variação positiva, operando a $21.829. Você acha um patamar bacana? Essa semana ela deu um calção ali para o Bitcoin, já deu uma arrefecida nos temores de mercado, parece que deu uma estabilizada no preço ali entre os 20 e 21 mil dólares. Qual é a sua expectativa para esse patamar de preço? É uma boa oportunidade para começar a operar essa moeda? A gente teve um pico, né, de volatilidade nas últimas semanas no Bitcoin, bem significativa, especialmente a volatilidade implícita do mercado, né, que a percepção do mercado em termos de volatilidade teve uma elevação bem significativa, o que mostrou, né, que o mercado estava muito receoso, e o que aconteceu foi que quando a gente chegou nesse patamar dos 20 mil dólares, o volume voltou a surgir no mercado de criptomoedas, voltou a estabilizar aquele preço, a gente está vendo uma redução de volatilidade, então realmente a gente está vendo um movimento de consolidação do Bitcoin. Uma coisa que é interessante é que como o mercado de cripto nesse momento, o que está ali sendo driver de preço, movimentando o preço, é muito atrelado a questões ali macroeconômicas, como o cenário macroeconômico está extremamente deteriorado, qualquer notícia menos pior desse cenário acaba sendo positiva para o mercado. E é o que está acontecendo efetivamente nessa última semana com o Bitcoin. Então, minha leitura é um pouco essa. Eu acho que o mercado continua muito pessimista, continua muito receoso, mas dado o volume, dada a redução de volatilidade, acredito que nas próximas semanas a gente pode ver um mercado um pouco mais estável, se a gente não tiver uma piora no cenário macroeconômico. Perfeito, esse foi Orlando Telles, sócio fundador aí e diretor de research da Mercúrios Cripto. Orlando, muito obrigado pela sua atenção, pela participação aqui no Crypto News. Queremos você aqui sempre repercutindo essas notícias do mercado, batendo um papo sobre o dia. O prazer é meu, agradecer aí pelo espaço e agradecer aí pela audiência.
Maravilha. E a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, pediu permissão para apresentar uma moção coletiva que limitaria o testemunho de especialistas em seus casos contra a Ripple Labs. A autarquia quer limitar o testemunho a 10 especialistas contratados pela Ripple. Uma moção omnibus e um tipo de moção legal com várias solicitações que permitem com que as partes introduzam ou tragam outras questões relacionadas ao caso de forma sistemática. A SEC solicitou permissão para escrever até 120 páginas. A Ripple não se opôs ao arquivamento. Desde que eles tenham permissão para arquivar uma resposta com o mesmo limite de páginas, este é um desenvolvimento aí de um caso já acalorado que está nas manchetes há meses. A decisão sobre a moção está prevista para a próxima terça-feira, dia 12. Em maio, a SEC entrou com um pedido de proteção de documentos importantes relacionados ao caso. O tribunal também negou uma moção de agência para atacar a defesa da Ripple. Esse foi o Crypto News de hoje, oferecido pela Bybit. Para mais informações sobre a Bybit, acesse o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clique no link aqui na descrição deste vídeo e também no chat lá da BMC News, no portal www.bmcnews.com.br. Vou ficando por aqui, mas você tem mais Crypto News na segunda-feira. É isso aí, Gabriel. Valeu, obrigado aí pela participação, então. E agora a gente vai para mais um giro de notícias, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve aprovar aí mais um pacote de assistência à Ucrânia, dessa vez aí no valor de 400 milhões de dólares. Essa será então a 15ª vez aí que os norte-americanos ajudam o país do leste europeu contra a invasão russa que se iniciou no final do mês de fevereiro. De acordo com um oficial aí da defesa, ouvido pelo jornal CNBC, a assistência de segurança será uma mistura aí de sistemas já implantados para a luta e também para novos recursos. Com mais essa ajuda, as medidas aí de auxílio dos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia na defesa vão atingir aí o valor total de 7 bilhões de dólares. Mudando de assunto, o Ministério da Agricultura ucraniano afirmou nesta sexta-feira que os agricultores do país colheram aí o primeiro 1 milhão de toneladas de grãos da safra de 2022, ou seja, aí 3% da área plantada. O Ministério disse que os agricultores colheram mais de 1 milhão de toneladas de grãos em 417 mil hectares aí, com um rendimento médio de 2,63 toneladas por hectare. O governo disse ainda que a colheita deste ano pode cair aí para cerca de 50 milhões de toneladas de grãos e também de oleaginosas. Voltando agora aqui para o Brasil, o governo federal conseguiu emplacar mais uma rodada de estímulos ao programa Casa Verde Amarela. Foi aprovada, então, a elevação das faixas de rendas dos beneficiários do programa, do Grupo 2. O limite, inclusive, passou de R$ 4.000 para R$ 4.400. No Grupo 3, foi de R$ 7.000 para R$ 8.000. Também foram atualizadas as subfaixas dentro do Grupo 2, o que vai permitir à população se enquadrar em linhas de crédito com taxas menores. Na prática, isso representa uma queda de 0,75 ponto percentual a 1,16 ponto percentual para uma parte dos novos contratos, dependendo então da renda. E o Congresso derrubou aí 10 dos 12 vetos do presidente Jair Bolsonaro a dispositivos da lei que alterava aí o Estatuto da Advocacia, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal para incluir regras aí sobre a atividade privativa de advogado. Um dos pilares do texto, vetado pelo Executivo, foi restabelecido pelos parlamentares, o que restringia operações policiais em escritórios de advocacia. A OAB considerou a medida uma importante vitória. E o ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, decidiu antecipar o seu retorno ao Brasil e vai entrar em campo para poder tentar barrar a chamada PEC das embaixadas. De acordo com o broadcast, após ser cobrado por não blindar o Itamaraty do texto que autoriza parlamentares a ocupar postos diplomáticos no exterior sem renunciar ao mandato, o chanceler abriu mão de presidir, inclusive, uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York para poder voltar a Brasília ainda nessa manhã e aí entrar em campo para ir contra essa PEC das embaixadas, viu, Brusco?
Pois é. Bom, e a semana se encerra aí com a PEC do estado de emergência ainda no limbo, né? Tanto a base do governo como Arthur Lira aí correm atrás para que a proposta seja aprovada já na próxima terça-feira, já que não conseguiram aprovar aí nesta semana. Mas são necessários, né, 308 votos aí favoráveis em 2 turnos para que isso aconteça. Bom, de Brasília, a Kelly Cali tem todas as informações sobre esse assunto. Boa tarde, Kelly. Olá, boa tarde, Débora, boa tarde, Brosco, boa tarde a todo mundo que acompanha o Top News nesta sexta-feira. A semana, então, ela se encerra com a expectativa de que seja retomada na próxima terça-feira a votação da PEC do estado de emergência, né? Essa PEC tem sido discutida ao longo dos dias, passou no Senado, foi para a Câmara dos Deputados. Foi apensada uma outra proposta de emenda constitucional, razão pela qual sofreu muitas críticas, sobretudo da oposição e de alguns parlamentares de partidos de centro, né? Mas fato é que ela foi aprovada na comissão especial e aí seguir para o plenário ontem mesmo, quando saiu da comissão. Mas acontece que quando chegou no plenário, o presidente da casa, Arthur Lira, não sentiu muita segurança não, viu, Débora e Brosco, de votar a proposta, com medo ali de não conseguir os 308 votos mínimos necessários em 2 turnos, né, para, de fato, passar essa proposta de emenda constitucional e encaminhá-la para a promulgação. Então, Arthur Lira acabou achando melhor não arriscar, perder e arquivar a proposta e marcou para terça-feira da próxima semana a retomada dessa discussão e sobretudo, da votação da proposta, né? Essa emenda constitucional, ela cria o estado de emergência, dando aí ao presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de transferir, realizar aí benefícios, né, destinação de benefícios, tanto aumentar o Auxílio Brasil, como também o Vale Gás, e criar o voucher tanto para caminhoneiros como para taxistas, né, no valor, no caso de caminhoneiros, de R$1.000, para combustíveis, e não incorrer em crime eleitoral, porque, segundo a legislação eleitoral, não se pode, no ano de eleição, destinar benefícios, criar benefícios, aumentar benefícios, enfim, não há margem, de acordo com a legislação eleitoral, para essa possibilidade. Mas aí o presidente Bolsonaro acabou aí, junto ao líder do governo, conseguindo emplacar no Senado essa proposta de emenda constitucional e aprovar também no Senado, ao que a Câmara agora precisa, para realmente terminar o processo, votar a favor ou contra. O Lira e o líder, né, do governo na Câmara, o Ricardo Barros, eles correm ali contra o tempo para fechar o apoio total de pelo menos 308 parlamentares para passar essa proposta de emenda constitucional na casa. A gente vai esperar até terça-feira e, claro, na terça-feira a gente vai acompanhar exaustivamente, viu, Débora e Brosco, lá na Câmara, como é que vai ser essa discussão. Volto com vocês aí. Obrigada, Kelly Cali. Bom, vamos aqui dar um giro no mercado para poder a gente ver, a gente já está chegando às 5 horas, o papel já entrando aqui em leilão de final de mercado para depois vir pro after. Gente, depois de oscilar entre altas e baixas, tentar acompanhar o mercado, né, lá fora, acabou que o Ibovespa está partindo para mais um dia negativo. 0,42 de queda para o Ibovespa, mas conseguindo se manter pelo menos nos 100 mil pontos, 100.308 pontos. Eu até deixei aqui o setor de construção para a gente dar uma olhada. Agora há pouco a gente trouxe a notícia para vocês, né, do projeto, dos novos limites, né, do Casa Verde e Amarela, e isso já beneficiou de pronto algumas companhias aqui do setor, inclusive a Tenda, né, uma das companhias tá aí, disparou nas altas aí da Bolsa, inclusive, com 15,9% de alta, mas chegou a passar até dos 16% de alta depois dessa notícia do Casa Verde e Amarela. Ela não foi a única, a MRV também subiu, Cury também subiu 5,61%, Plano e Plano 7,37% de alta. A gente ainda teve aí Cyrela, Elbor também foi a menor alta do setor, Elbor subiu 0,39%. Do lado de cá nas quedas a gente teve a Trisul caindo 5,33% no setor, né? A Mendes também caindo aqui nesse finalzinho de dia, Moura do B caindo nesse finalzinho de dia 4,43%, os papéis estão aqui em leilão, né? Aí a gente também teve a ZEV3, a ZEV4, inclusive também em queda, a menor queda do setor foi para a Exetec, caiu 0,12%, mas JHSF também caiu 0,18%. Agora, indo para o setor aqui, vamos lá, gente, estou trazendo aqui o setor de varejo, né? O setor de varejo que com esse alívio do IPCA, o que acontece? Dados do IPCA foram divulgados, nós trouxemos aqui para vocês no início da programação, né? Ficou um pouquinho ali abaixo das estimativas do mercado, já trazendo uma certa tendência aí de alívio, e isso já deu um respiro
também a mais para os papéis do setor de varejo. Varejo, que nessa semana aí já veio, né, registrando algumas altas significativas, principalmente para os papéis de Magazine Luiza e Via, que hoje também permaneceram aí liderando altas do setor, né? E aí, a gente sabe que também aconteceu uma certa rotação essa semana aí de setores, como o setor é muito descontado, algumas oportunidades, né, foram então aí encontradas pelos investidores e isso resultou nas altas, né, significativas essa semana aqui no varejo. Magazine Luiza hoje então vai encerrando o dia com mais de 3% de alta, Via também, né, 3,4% de alta, Marisa subindo 2,94%, CIA 1,56%, Amer 3 2,45% de alta, Alpargatas 2,94%, Allied 1,11%, Arezzo foi a menor alta do setor, né, 0,14%. Mas aí a gente teve Natura em queda, né, na contramão, 2,33% de queda para Natura, Grupo Soma também caiu 1,29%. Aí a gente também teve Pets foi a menor queda do setor e Alpa 4, Alpargatas 4 na contramão do outro papel ficou aqui numa queda também. No setor de siderurgia e mineração, a gente teve queda do minério de ferro lá fora. Os contratos futuros da Lian até conseguiram performar um pouquinho em alta, mas isso não foi o suficiente aqui para deixar o setor inteiro no positivo, não. Pelo contrário, né, seguiram aqui a cotação negativa, inclusive lá do Porto de Qingdao, lembrando que ainda existem muitas incertezas em relação aos lockdowns e também as restrições impostas lá na China. E toda vez que isso acontece, acaba impactando também bastante aí a commodity. CSNA acabou o dia numa queda de 2,77%, Uzi Minas 2,48%, Vale também caiu, né, 2,32%, BDR da canadense Aura Minerals 1,63% de queda, Bradespar 0,94% de queda, Ferbasa 0,92% de queda, Gerdau e Gerdau Metalúrgica foram as menores quedas aqui do setor. CSN Mineração também caiu 0,81%. No petróleo a gente teve cotação positiva hoje da commodity lá fora, inclusive, né? Agora há pouco eu tinha mostrado aqui para vocês, já no finalzinho do dia, mais de 2% de alta aí o petróleo Brent WTI, né? 3R Petróleo liderou as altas aqui do setor, 3,2% de alta, Prio 3 também ficou no patamar positivo, 2,59%. Os papéis de Petrobras, com Petri 3 e Petri 4 aqui em alta, Petri 4 1,09%, Petri 3 0,87% de alta. Ultrapar, também 0,42%, Vibra Energia foi a menor alta do setor. Ou seja, se Petrobras tivesse ido para o sinal negativo, a gente poderia ter visto uma queda maior, né, no índice Bovespa nessa sexta-feira. Mas o índice mesmo, eu vou trazer até aqui pelo volume para a gente ter, né, ao invés de a variação diária, trazer o volume. Olha só, a Vale foi que realmente, né, junto, né, com o setor de commodities, outros papéis aqui do setor de commodities, deu uma puxada realmente nesse Bovespa e alguns bancões. Do lado de cá, como eu falei para vocês, se a gente tivesse aí a Vale no patamar negativo, a queda poderia ter sido maior do Ibovespa nessa sexta-feira, mesmo depois aí do IPCA, o payroll, isso, né, não foi suficiente para poder deixar o Ibovespa no positivo. Vou mudar aqui para a variação diária, para poder a gente trazer, desculpa, a variação diária não, para a variação semanal. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Vamos entender aqui, né, no finalzinho da semana, então, quem vai acumulando mais altas e baixas. Bom, nessa semana, quem mais acumulou alta, olha só, Via, como eu vinha falando aqui para vocês, explicando essa questão do varejo essa semana, o rotation e além disso, né, esse IPCA dessa sexta-feira. Então, Via acumulou uma alta nessa semana de 28,56%, Magazine Luiza 20% de valorização nessa semana, Amer 3 24,74% de alta, né? E aí a gente também teve papéis aqui do setor de tecnologia e de educação. Cash 3, uma alta de 13,64%, Local Web, uma alta de 12,96%. Ainda no varejo também teve Pets, que ficou aqui acumulando uma alta de 9,27%. Né, na semana, Grupo Soma 8,64% de alta na semana, Natura 7,94%, Lojas Renner também 7,14%, Carrefour Brasil no varejo de alimentos 6,97% de alta acumulada, isso na semana, tá, gente? No setor de construção, olha só, Ezetec 12,94% de alta acumulada na semana, né? E aí na educação, Edux e Cogna também aparecendo aí com bastante alta nessa semana. Edux 15,18% de alta acumulada, Cogna 17,48% de alta acumulada nessa semana. Bom, do lado de cá, quem mais acumulou perdas? Setor aéreo, Gol. A Gol veio liderando aqui as perdas da semana, 7,73% de queda, né? E aí nessa situação da Gol existe, claro, toda essa situação
da disparada do dólar, também do aumento dos reajustes seguidos, né, do querosene de aviação, 70% já mais caro somente nesse ano, ou seja, tudo isso acaba implicando muito mais aí para esse setor aéreo. A Azul ainda conseguiu acumular aí um patamar positivo na semana, mas por causa dos números também de aumento de demanda relatados pela companhia. Bom, Braskem também acumulou queda aqui na semana de 7,61%, 3R Petróleo acumulou uma queda na semana de 3,5%. Os papéis de Eletrobras também, Elet 6 e Elet 3, inclusive, também acumularam perdas essa semana. Elet 6 aqui uma queda de 3,53% acumulada na semana e Elet 3 4,06% de queda acumulada. Suzano, uma queda de 5,55%, né? Apesar da gente ter visto muito mais alta, inclusive, do dólar essa semana, Suzano ainda acumulou queda, né, nessa semana. Bom, eu vou trazer aqui o próprio índice Bovespa para a gente ver esse finalzinho de semana, como que a gente fica. Deixa eu mudar o tempo ali para a semana, para a gente ver quanto que o Ibovespa vai acumulando, então, nessa semana até o momento. Lembrando que a gente ainda tem um after aí para poder ser concluído nessa sexta-feira, mas entre, né, altas e baixas na semana, o Ibovespa ainda está acumulando uma alta de 1,3% por enquanto. Depois desse after dessa sexta-feira que vai ser possível, né, trazer isso com mais certeza para vocês, aí um valor já cravado, fechado, mas a tendência da semana é de alta acumulada no Ibovespa, né? Depois de muitas quedas, inclusive com o patamar do Ibovespa chegando a bater a casa dos 90 mil pontos, encerramos então a sexta-feira, né, com 100 mil pontos, pelo menos, sexta-feira vai terminando dessa forma. Lá nos Estados Unidos, já são 5 horas da tarde, deixa eu trazer aqui para vocês, Dow Jones alta de 0,23%, S&P 500 alta de 0,21%, Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia por lá, uma alta de 0,29%, ou seja, primeiro o mercado reagiu ali negativamente, né, já vinha com a expectativa, na verdade, desde os índices, né, futuros quando abriram pela manhã, mas depois virou, o payroll não foi aí, né, o suficiente para assustar os investidores americanos, o cenário ficou positivo, somente o Ibovespa que seguiu na contramão. Assim a gente vai encerrando então essa sexta-feira no mercado, deu um giro aqui completo, viu, Brosco, para o pessoal, e é isso, fechamento é esse aqui dessa semana, o Ibovespa acumulando alta aí nessa semana pelo menos. Pois é, tá aí não dá nem para falar que é um resumo, porque foi bem completo mesmo, Débora. Deixa eu dar uma informação aqui de internacional que chega para a gente também, que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele disse aí que se os países ocidentais impuserem mais sanções a Moscou, haverá aí consequências catastróficas para o mercado mundial de energia. A declaração foi feita aí no momento em que os países aí do G7 discutem planos aí para tentar limitar os ganhos da venda do petróleo pela Rússia após a invasão lá na Ucrânia, né? Putin admitiu que as sanções estão prejudicando a economia da Rússia, mas disse que os países ocidentais estão causando mais danos a si mesmos com as sanções, enquanto lutam contra o aumento da inflação e a crescente crise do custo de vida. Ele disse o seguinte: tudo isso revela mais uma vez que as sanções à Rússia acabam causando muito mais danos aos países que as impõem. Novas sanções podem levar a consequências ainda mais graves, até mesmo, sem exagero, consequências catastróficas no mercado global de energia. A gente fala aí especificamente sobre a questão da energia lá na Europa, né? A gente tem mais algumas informações, agora voltando aqui para o nosso campo político, Débora, porque o Márcio França, ele desistiu aí de disputar o governo de São Paulo e disse que vai apoiar Fernando Haddad, inclusive postou um vídeo aí nas redes sociais aí para fazer essa afirmação, né? Ele fez essa afirmação então hoje aí, que desiste da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, que acontecerá em outubro, né? O PT e o PSB tentavam aí costurar uma candidatura única aí para o estado de São Paulo, né? No contexto aí da Aliança Nacional, que escolheu Geraldo Alckmin aí como vice na chapa de Lula. No entanto, tanto Haddad aí quanto França sinalizavam aí que não abririam mão da disputa pelo cargo, né? Então, nesse vídeo divulgado aí nas suas redes sociais, França afirma que tinha se comprometido a apoiar o candidato que estivesse mais bem colocado nas pesquisas ao governo e disse aí, abre aspas, por isso eu decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad para governador. Ele reuniu então essas funções e está à frente nas pesquisas. Disse ainda, Fernando, vai você, vamos juntos.
Segundo a última pesquisa aí do Instituto Datafolha, né, a mais recente, que foi divulgada aí no último dia 30 pela Folha de São Paulo, o pré-candidato do PT ao Estado, Fernando Haddad, liderava então a disputa aí com 28% das intenções de voto. França aparecia com 16%, levando em conta aí a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Trazendo aqui uma correção a tempo, tá, Brusco? Eu tinha falado que todas as bolsas dos Estados Unidos tinham fechado em alta, mas não foram todas, tá, gente? A minha página aqui não estava atualizada. Nasdaq foi que ficou numa alta de 0,12, mas Dow Jones e S&P 500, depois de ter oscilado aí durante o dia, inclusive ter sim, né, ficado em alguns momentos do dia em alta, finalizam o dia em queda. Dow Jones, então, caindo 0,15 no final desse dia, S&P 500 0,11, Nasdaq foi a única que conseguiu se manter em alta lá nos Estados Unidos de 0,12%. Bom, voltando para as notícias, né, a gente tem aqui uma informação de que a Covid-19, inclusive, pode se tornar endêmica em 2 anos. Ou seja, parece que a gente ainda vai ficar com situação de pandemia por um tempo, né, Brusco? Uma das grandes dúvidas em relação ao futuro da Covid-19 é quando ela deve se tornar essa doença endêmica e não mais pandêmica, né, como é o caso. O status é atribuído a vírus, né, que tem um aumento de casos pontuais em períodos como, por exemplo, o inverno, assim como acontece com a gripe, né? Aquelas gripes que ficam muito mais sazonais, elas são endêmicas e não pandêmicas. No caso da Covid-19, embora essa gravidade tenha diminuído, né, com as vacinas, como a gente tem acompanhado, os registros de casos e óbitos ainda são altos e isso leva à manutenção do cenário epidemiológico como uma pandemia. Porém, a mudança para endemia pode acontecer em 2 anos, segundo um estudo da Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, que foi publicado numa revista científica. Caramba, 2 anos ainda para que a gente saia de situação de pandemia, já imaginou? Bom, pelo menos agora já temos vacina, as coisas, o cenário já está bem melhor, né? E também vamos falar agora mais sobre o governo que está querendo preparar medidas para poder antecipar benefício tributário da indústria e também simplificar cobranças. A gente sabe que existe um processo burocrático, inclusive, muito grande aqui no Brasil, em termos de pagamento de tributos. Não é muito simples isso. A informação vem de 3 fontes, né, que conhecem, têm mais proximidade aí com esse assunto, em estratégia para poder ampliar essa inserção do Brasil no comércio mundial, diante dessa reorganização das cadeias produtivas globais, né, segundo a agência Reuters. Também estão em gestação, segundo esses relatos da agência Reuters, uma medida para poder estimular a área de construção e reformas e um projeto para liberalizar o setor de combustíveis, embora as fontes, né, da Reuters não tenham detalhado o teor dessas 2 iniciativas. Um dos textos de finalização do Ministério da Economia busca fomentar, inclusive, investimentos no curto prazo com a chamada depreciação superacelerada, permitindo a antecipação de abatimento de imposto de renda e constituição social sobre lucro líquido na compra de máquinas e de equipamentos. A gente vai ficar no aguardo. Vamos agora para o nosso último entrevistado aqui do Top News, o Roberto Chagas, aqui dessa sexta-feira. Ele é Head de Equity da EQI Asset, já está aqui com a gente. Roberto, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Olá, muito obrigado aí. É um prazer estar com vocês e com os espectadores. Roberto, bom, olhando aqui, né, para esse cenário hoje, parece que o varejo começa a respirar um pouco mais, inclusive no acumulado da semana. A gente tem visto aí os papéis de varejo saindo na frente. Com essa situação de que a gente tem um IPCA que sai, não é que sai muito baixo, mas saiu ali um pouquinho abaixo das expectativas do mercado. A gente sabe que o setor de varejo é um dos mais descontados que a gente tem visto, né, ultimamente, com todos esses impactos da pandemia. Então, seria realmente um momento oportuno de se posicionar nesse setor? Você acredita que é somente um respiro, né, um voo de galinha, como tradicionalmente dizem no mercado? Eu não acredito que a gente esteja falando de um voo de galinha, mas também não dá para dizer que a gente agora deu uma limpada e que o desconto do setor e a irracionalidade do preço de alguns ativos vai ficar para trás, entendeu? Por 100%, né? O que a gente faz aqui, o que a gente tem aqui, muita dedicação quando a gente olha os estudos que a gente tem uma equipe aqui que hoje até, né,
saiu o top 10 do Banco Central, e a gente está no top 10, né, pra parte de, no top 5, desculpa, na parte de PCA, então eu fico com mais conforto de falar aqui sobre alguma coisa que minha equipe de economia me fala, né, sobre inflação. Então, quer dizer, a gente acha que sim, né, a inflação ainda deve permanecer alta, mas os sinais estão melhores agora, né? A gente acredita que o Banco Central ele vai parar a DEVA, ele vai fazer um aumento de juros agora, né? E que deve ser muito próximo do fim. A gente brinca aqui até com metáforas de futebol, que ele agora, a gente está nos acréscimos assim, do jogo, né? Já deu os 45 do segundo tempo, a gente está nos acréscimos. Então, a gente acha que o Banco Central brasileiro foi até um dos mais rápidos, o Brasil é um dos países que está mais na frente do ciclo, então isso dá algum conforto, né? Agora, e como é que isso volta para a sua pergunta, né, sobre o setor de doméstico, né? A gente tem um estudo muito longo que a gente mostra, né, e que mostra para a gente que toda vez que o Banco Central para de subir juros, né, não precisa nem cair, né, na hora que o Banco Central para de subir juros, a gente tem esses setores andam, né, e não é só o doméstico, né, é tudo que é sensível a juros, então o setor doméstico, o setor imobiliário, o setor de elétricas. Então, quer dizer, na nossa cabeça a gente gosta do setor, a gente acha que eles deveriam começar a performar melhor, né? Ainda vai ser volátil pela condição externa, né? Mas a gente acha que os preços estão muito favoráveis a quem quer tomar risco num prazo mais longo, e favorável também porque a gente deve ter uma parada de... a gente deve estar no final aqui dos últimos capítulos aqui desse movimento monetário que a gente fez, né, para conter a inflação. Então, quer dizer, a gente gosta e a gente acha que é um excelente lugar para você estar, né, e aproveitar para investir. Deixa eu falar um pouquinho sobre, uma maior alta aqui do dia, Azul. A gente teve aí essa semana Azul trazendo aí as informações de que os voos internacionais acabaram puxando bem essa demanda, essa alta da demanda deles, né, da oferta de junho. Mas em contrapartida, a gente também tem aí o anúncio de passagens mais caras no setor aéreo. Inclusive, o dólar também não está lá, né, dessas maravilhas, e muito menos o preço do querosene de aviação. Você acha que isso pode acabar refletindo dos números dessas companhias no próximo trimestre, por exemplo? Inclusive, né, a Gol também ficou em alta hoje, mas CVC já não conseguiu acompanhar a alta. Inclusive, não sei se esse anúncio aí de passagens mais caras podem estar pesando também na situação do CVC. Mas brasileiros, fato, deixaram de viajar muito mais durante esses 2 últimos anos, né, de pandemia. Como é que você tem avaliado aí o setor? A gente acha que o setor ele tem vários desafios, né? O petróleo, né? A parte do diesel mais caro, né? O querosene de aviação, enfim, atrapalha, né? A demanda, né? Os preços mais altos das passagens, né? É um reflexo talvez dessa recomposição de toda a bagunça que o Covid trouxe, não só para a economia como todo, mas para esse setor foi muito afetado, né? Então, quer dizer, a gente tem as empresas querendo, né, repassar as partes dos custos, você tem uma menor demanda, como você bem comentou na parte de CVC, porque os preços estão mais caros, né? Tá difícil, viajar tá difícil. Eu sou carioca, moro aqui em São Paulo, queria visitar mais a minha mãe no Rio, não consigo porque tá caro, né? Então, quer dizer, sim, eu acho que afeta sim a demanda, e também como empresa, né, do outro lado da demanda das empresas, né, ao invés de antigamente eu pegar o avião e ir para Buenos Aires para falar com o Mercado Livre, ou para Santiago para falar com a Falabella, ou ir para outros lugares conversar com outras empresas, a gente faz tudo por VC hoje, né, por videoconferência, né, como a gente está fazendo uma parte aqui, então você também tira essa parte de negócios, né, um pedaço da demanda, né, obviamente que para fazer uma reunião e para fechar um negócio você precisa do aperto de mão, né, mas antigamente você precisava para todos os rounds de conversa, você precisava estar na mesma sala, e hoje em dia isso não é necessário, né? Acho que só para a grande maioria dos casos para dar aquele aperto de mão, e em alguns casos até o pessoal nem aperto de mão faz mais, né? Então eu acho que é um setor que é desafiador, eu acho. Eu sinto um setor que
tem um grande desafio, tá? Perfeito. Agora, olhando um pouco para o setor de construção, vou saindo aqui trazendo alguns setores dos destaques que a gente teve, inclusive, né? Hoje a gente falou aqui sobre o Casa Verde e Amarela, que ampliou um pouco mais aí a sua faixa. A gente já viu, por exemplo, papel de tenda aí dando uma boa disparada, né, na bolsa. O setor também, outros papéis também subiram. Para esse setor de construção, a gente sabe que quando tem qualquer tipo de benefício como esse, isso acaba sendo também uma boa saída. Mas essa situação da lei do distrato, da devolução de imóveis que tem acontecido, um aumento no número de devolução de imóveis, você acredita que isso é um fator para deixar no radar para esse setor? Super por dois lados, tá? Se tiver um distrato que não for assim tão prejudicial à empresa, né, do ponto de vista ser assim, um distrato gigantesco que inviabilize o projeto ou até o próprio negócio, é bom para a empresa, né? Porque a empresa vendeu pré-vendas, ela fez um pré-vendas, ela botou no mercado, ela vendeu, sei lá, 80% do 60% do projeto, 80%, e se ela tiver 20% se ela tiver 20% de distrato, vamos dizer assim, 10, 20, né, são preços que depois de quase 18 meses ou até 24 meses depois do negócio, ele pode vender mais caro. Ele normalmente consegue até vender mais caro, né, no projeto. Né? Então, quer dizer, é uma linha tênue aí, até onde dá para ser bom ou ruim, né, mas sim é um setor que bem enfrenta dificuldades, os preços estão muito convidativos, né? O setor de saúde ainda continua ali, mais esquentado, alguns M&As ainda acontecendo, a gente tem aí algumas companhias confirmando, inclusive, né, junção de operações, mas, por outro lado, a gente também teve uma outra situação que foi essa questão do rol ali dos planos de saúde, que isso também andou repercutindo aí ultimamente. Você acha que isso pode afetar de alguma forma esse setor de saúde ou as sinergias que ainda serão geradas nesse setor com tantos M&As que têm ocorrido podem ainda trazer uma boa oportunidade, ainda dá tempo dos investidores surfar nessa onda ou não? Eu acho que as empresas foram até bastante machucadas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu estou com um pouquinho de falha. Estou te ouvindo. A imagem trava um pouco, mas a gente te ouve perfeitamente. Estamos ouvindo. Bom, tá ótimo. Desculpa a pergunta, mas o importante é a voz. Então, não, importantíssimo. Não, mas a gente está te ouvindo, fica tranquilo. Não, eu acho... Não, mas na minha cabeça a gente tem aqui um setor que sofreu bastante, né, com algumas medidas do governo, com a Covid, né, sofreu bastante também com a própria Covid, né, e o setor se machucou, né, bastante, né, e os preços em alguns casos estão bem baixos, né, você pega uma Apivida, né, fez uma fusão enorme, um negócio que parece fazer todo sentido, está super bem posicionada, né? E está com preços bem depreciados porque os próximos resultados vão ser ruins ainda, né? Não muda, no final das contas, para a gente não muda a tese de longo prazo, não muda a visão que a gente acha que esse setor é um setor importante, é um setor que tem uma bela demanda, principalmente, mas você tem que saber onde está dentro do setor, né? E a gente acredita que está nessas empresas mais verticalizadas, onde você vende o seguro, vende o próprio hospital, né? É uma fonte de custo que ela controla, a gente acha bem interessante, tá? Os hospitais também são, né? É um bom negócio, né? Mas a gente acha que eu prefiro os hospitais como custo e como vantagem competitiva para a empresa poder vender um bom seguro. Então, quer dizer, na nossa cabeça a gente acha que tem valor, mas os próximos meses ainda vão ser bem complicados para esse setor, tá? Uhum. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, falando do setor de petróleos, né? A gente teve aí quedas significativas, né, no barril do petróleo, mas hoje ficou em alta, né? Quer dizer, essa volatilidade aí da commodity, na sua opinião, vai perdurar aí no médio prazo? Vai. Eu acredito que sim, tá?
A gente acredita que a gente vai continuar bastante volátil. O próprio petróleo, ele não foi a commodity que mais caiu. Você vê as metálicas caindo bem mais por causa da recessão, vamos dizer assim, né? Dessa maior recessão, a probabilidade de recessão que a gente está falando, principalmente vindo dos Estados Unidos, né? A gente não acha que, apesar da estrutura de oferta estar bem comprometida do petróleo, não é uma novidade, e a gente acha que sim, pode ficar bem volátil, e foi uma das commodities que menos caiu, né? Entendi. Bom, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, essa tua oportunidade de estar aqui para poder a gente falar um pouco mais, né, sobre o dia, sobre o movimento do mercado, fazer esse fechamento. Muito obrigada mesmo pela tua participação. Espero poder contar com você aqui mais vezes no fechamento aqui do Top News. Valeu, Roberto. Muito obrigado a vocês, bom fim de semana, e desculpa o vídeo aí que não tá tão bom. Imagina. A informação foi passada e isso é o mais importante. Muito obrigada. Tchau. Vamos continuando por aqui então, trazendo as últimas informações aqui para o pessoal. Como, né, você muito bem falou e lembrou, viu, Brosco? Sim, o petróleo fechou mesmo uma sessão em alta. O barril do petróleo do WTI ficou na alta de 1,97 nessa sexta-feira, com o barril a $104,75. O Brent com alta de 2,27%, barril a $107,03. Bom, quem ficou em baixa foi o dólar. O à vista ficou numa queda nesse finalzinho do dia de 1,44%, cotado a 5,26%, isso no dólar à vista. No dólar futuro, a queda foi de 1,45 agora a 5,29, ou seja, deu uma esticadinha essa queda no dólar futuro aqui no finalzinho, né, já no finalzinho do dia. E o Ibovespa se mantendo no patamar, né, da queda de 0,4, mas 100.288 pontos, não saiu desse patamar dos 100 mil pontos. Ainda assim, terminamos o dia, né, terminamos essa sexta-feira com uma queda no índice. Na semana, como eu falei para vocês, como eu já tinha falado para vocês, o índice sobe 1,3%. O volume financeiro do dia, inclusive, foi mais de 17 bi do índice Bovespa, de volume financeiro negociado. Essa é a movimentação que a gente tem, né, por enquanto, desse Ibovespa aí dessa semana, viu, Brosco? Tá certo. Ô, Débora, acho que dá tempo de a gente dar mais uma notinha sobre aqui política, um assunto que repercutiu muito hoje aí, que foi a seguinte questão. O senador Marcos Duval, aí do Podemos, do Espírito Santo, ele afirmou em uma entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo que recebeu aí 50 milhões em emendas parlamentares, como sinal de gratidão por ter apoiado a eleição do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, em 2021, né? Depois aí de toda a repercussão que teve essa entrevista, quando ela foi divulgada, Marcos Duval disse ter sido mal interpretado. Ele declarou que não houve negociação de emendas em troca de votos para Pacheco e que as explicações foram dadas aí em notas à imprensa. Em uma das notas do senador, ele disse aí que, ao usar a palavra gratidão na entrevista, ele quis se referir aí à possibilidade de assumir a presidência da Comissão de Transparência do Senado e não ao recebimento de emendas. Segundo Marcos Duval, nunca houve proposta de apoio a Rodrigo Pacheco em troca de emendas. Fato é que a polêmica já foi feita e, inclusive, o senador é pressionado aí a deixar o Podemos, né? Um grupo de parlamentares da legenda pressiona o senador aí a deixar o partido após então ele ter revelado aí em essa entrevista que recebeu essa quantia, 50 milhões em gratidão por ter apoiado aí a eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Em conversas aí reservadas, Álvaro Dias e Oriovisto Guimarães aí têm dito que a permanência de Duval ficou difícil e que o próprio Marcos Duval deve acabar aí pedindo o seu desligamento. E como a gente disse, né, em nota, o Marcos Duval ele disse ter sido mal interpretado, então, e que o seu acesso às emendas aí de relator não foi em troca de votos no Senado. E destacou ainda que todo o recurso recebido foi destinado ao Espírito Santo, né? Disse ainda que pede desculpas por um eventual
mal entendido. Um assunto ainda que vai dar o que falar. Eu acho que até a gente chegar a outubro, Brosco, vai ter tanto disse e não me disse. Bom, uma última informação aqui para o pessoal que está nos acompanhando é que em manifestação ao STF, a PGR diz que Bolsonaro não deve ser investigado no caso do MEC em novo processo. A Lindor Araújo afirmou que já existe uma investigação em curso e, por isso, não há necessidade de uma outra focada somente no presidente Jair Bolsonaro. Então fica aí a manifestação do STF, a PGR, dizendo que Bolsonaro não deve ser investigado, abriu uma nova investigação para que isso aconteça. Seria, acho que, mais burocratizado que qualquer outra coisa, né, Brosco? Pois é. Vamos nos despedindo? Sexta-feira chegou, vamos sextar, né? Acabou, né? Acabou. Né? Semana Deu que por vem hoje, tem então mais. vem aqui você fazer. Vem aqui, eu tô aqui falando pra gente ficar aqui o resto, né, da noite aqui com vocês, inclusive. E aí eu falei pra poder o Gabriel vir aqui ficar o resto da noite aqui com você. Porque eu tenho certeza que vocês não aguentam mais olhar pra minha cara hoje. Vocês estão olhando pra mim hoje desde manhã. Como que aguenta? É overdose de Débora já, ô Gabriel. Hora de dar tchau. Ela tá querendo confete dos nossos espectadores aqui. Realmente, o povo te ama, Débora. Imagina, não é? Gente, a gente, né, vai ficando por aqui, mas só que hoje na nossa programação ainda tem podcast para vocês aqui, né, Brusco? É o Deepcast que já vem aí logo na sequência, né? Exatamente. Tem uma entrevista com o Conrado, aí pelo que eu tô sabendo, tem um papo meio filosófico do Alan Gani ali com ele, falando um pouco sobre felicidade, né, sobre até porque quando a gente fica tanto na correria nesse dia a dia, né, ainda mais no mercado financeiro, é sempre aquela coisa buscando atrás, buscando ganhos, mas e aí, né? E aí até que ponto você vai correr sempre atrás e não vai aproveitar nada disso? Ficou um negócio muito bacana, segundo Alan Gani, eu vou sentar para poder assistir enquanto eu descanso aqui. Quando eu reflexivo aí para sua sexta-feira. Pois é, vale a pena então. Abra a cerveja aí de vocês, bebam com moderação e acompanhem o Deepcast que está chegando aqui.